Boa noite, meu nome é Luísa, eu sou membro de diretório acadêmico de farmácia. Então, o DCF Vale, com os diretórios acadêmicos apoiados pelos institutos acadêmicos e professores, realiza mais uma semana acadêmica integrada, um vasto universo de diferentes conhecimentos que compartilhados fazem o mundo evoluir. O evento terá atividades abertas, ou seja, independente do teu curso, tu pode participar em quaisquer atividades das diferentes áreas, inclusive se tu não for da universidade. Gostaria de agradecer aos parceiros que apoiam a realização deste evento e, é claro, a nossa Universidade Fevale. A atividade de hoje tem como temática Prescrições off-label em tempos de pandemia. Palestra que consta com a apresentação do momento sanitário, das situações pelas quais o farmacêutico está passando na dispensação em farmácias, tipos de prescrições e das ações que o CRF-RS está realizando para auxiliar o profissional na tomada de decisão sobre a dispensação de medicamentos de uso off-label em tempos de pandemia. A ideia é que o convidado faça sua fala e ao final a gente abre para vocês perguntarem o que vocês desejarem, tá? Chamo então o caro convidado Alexandre Sartori, farmacêutico industrial pela URGS, especialista em direito sanitário, ESPRS de Unicinos, farmacêutico no CRF-RS, fiscalização de 1992 a 2006, Centro de Informações sobre Medicamentos, SIM-RS, de 2007 a 2012 e de 2015 a 2018, Defensoria Pública do RS, de 2015 a 2018 e atualmente na orientação técnica. Sem mais delongas, então, damos início a essa brilhante atividade e um ótimo evento a todos. Muito bem, Luísa, obrigado pela introdução e agradeço a oportunidade, né? Em teu nome, eu parabenizo também os demais integrantes do diretório e também meus cumprimentos à própria universidade, a Fevale, que cedeu esse espaço, né, para nós conversarmos sobre um assunto tão importante, né, e tão relevante para a nossa profissão. Bem, hoje então nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a prescrição off-label nesse tempo de pandemia e assim é importante, né, de ter bem claro de que esse momento da pandemia nos trouxe e nos tem trazido um aprendizado permanente, nós farmacêuticos e profissionais da área da saúde. A intenção hoje é fazer uma palestra de sensibilização para vocês, né, onde vamos abordar alguns aspectos relacionados a essa prescrição, né, e alguns das condutas, né, do farmacêutico para poder atuar, né, com segurança na visão profissional e na visão do paciente. Então, vamos começar. Bem, então, vou voltar aqui. Então, assim, só para complementar, né, a questão dos meus interesses, né, os meus temas de interesse profissional, eu gosto muito de temas relacionados com bioética, né, e legislação, com direito à saúde, judicialização de medicamentos, e também sobre práticas integrativas e complementares. Assim, né? São temas que chamam bastante atenção. Tá? E, como disse a Luísa, eu no momento trabalhando na orientação técnica do Conselho Regional de Farmácia desde 2018. Tá? Vamos abordar alguns aspectos assim, relacionados com prática profissional, né? Eu já de antemão declaro que eu não tenho qualquer conflito de interesse em relação ao conteúdo desta apresentação. Beleza? Vamos lá. Então, assim, né, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre o contexto atual na pandemia, né, algumas informações importantes para todos nós, enquanto futuros profissionais de saúde, né, no caso de vocês, e vamos falar um pouquinho sobre o significado de medicamento de uso off-label, a relação entre a dispensação desses medicamentos e as condutas
né, farmacêuticas para que ocorra ou não ocorra essa dispensação, e também sobre alguns referenciais teóricos que eu utilizei para fundamentar, né, a fala de hoje. Tá? Então vamos lá. Eu esqueci de dizer, né, que eu nasci em Novo Hamburgo, tá? Esqueci de dizer isso. Eu nasci em Novo Hamburgo e eu gostei muito de ser convidado pela Fevale, né? Que também nasceu em Novo Hamburgo, tá? E estudei no 25 de julho 5 anos, né? Concluí o meu ensino médio em 86, na época era segundo grau, né? E, de certa forma, a formação que eu tive no ensino médio, que era, na época, auxiliar de análises químicas, me incentivou a fazer o curso de farmácia, né, depois. E gostei muito do convite, achei muito bacana, tá? Sou hamburguense, nunca morei em Novo Hamburgo, mas eu nasci em Novo Hamburgo. Tá? Enfim, vamos lá. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto, né, atual na pandemia. Né? O que nós sabemos hoje, né? Na questão da farmácia, né, farmácia comercial, da farmácia pública, né, nós sabemos que existem pacientes que vêm do SUS e pacientes que vêm da saúde privada, né, dos convênios, principalmente. Né, os pacientes com Covid. Eles vêm principalmente desses dois canais. Tá? A gente sabe que a dispensação de medicamentos no SUS ela é um pouco diferente do que nas farmácias comerciais. Elas têm peculiaridades, essas dispensações. A gente tem também a situação do receituário físico e, devido à pandemia, ganhou força o receituário eletrônico, né? E que também existem especificidades de um e outro. No Brasil, nós temos um dado que está público no site do Conselho Federal de Farmácia, que existe uma relação de 8:1 entre farmácias comerciais e farmácias públicas. No entanto, aproximadamente metade da população acessa o serviço público para ter acesso ao medicamento. Né? Então, existe uma proporção, né, de farmácias comerciais, aliás, de farmácias públicas em relação às farmácias comerciais. A gente sabe também que, no caso do receituário eletrônico, existem diversas plataformas eletrônicas que podem gerar esses documentos, esses receituários, né? E algumas delas têm não conformidades importantes que impediriam, inclusive, a dispensação. A gente tem, assim, disponível na rede, né, na web, uma diversidade de informações sobre o uso de medicamentos para a Covid. Né? Você encontra de tudo, né? Desde informação confiável a informação não confiável, né? Desde informação relacionada ao uso profilático, como informação para uso para paciente grave. Né? Encontra de tudo, é uma diversidade muito grande. Né? E aí vem a expertise do farmacêutico em saber onde obter a informação confiável. Né? E, a partir disso, eles fazer uma leitura crítica dessas fontes, dessa literatura, né? Para poder tomar a decisão mais adequada, né? Quando avaliar o receituário. A gente também tem situações em relação ao paciente, né? A gente tem a situação de paciente que é polimedicado, paciente que pertence ao grupo de risco para a Covid, né? Paciente que tem comorbidades importantes, né? E pacientes que não têm nada disso, né? Que são pacientes para tratamentos episódicos também não relacionados a esses grupos. E, além disso, o farmacêutico, dentro dos seus locais de trabalho, né, nas farmácias, ele precisa se preocupar com a segurança sanitária, né, da sua equipe de trabalho e com a segurança ocupacional deles dentro da farmácia, né, e com a segurança do paciente também, devido ao potencial contágio, né, da Covid.
Eu trouxe para vocês informações importantes em relação à intoxicação aqui no Rio Grande do Sul, né? Dados que tem no CIT, aqui em Porto Alegre, com base no ano de 2019. 32% das intoxicações informadas para o CIT o ano passado se relacionaram a medicamentos. Destes, 71% foi informado como para tentativa de suicídio, quase 7% foi relacionado a erro na administração ou para uso em automedicação. 24%, ou seja, quase um quarto, né, de todas as comunicações foram relacionadas com crianças e adolescentes até 14 anos, e quase 10% de todas essas intoxicações foram com 50 anos ou mais. Vamos adiante aqui. Só para explicar, tá, pessoal? Tem um delay quando eu clico, eu não tenho certeza se passa ou não passa a apresentação, tá? Por isso que às vezes eu tenho que voltar. Bom, ainda falando sobre a pandemia, né? O que a gente sabe sobre o Covid? Né? Que depois, mais adiante na apresentação, vai ter relação com o uso off-label. Né? Sobre a Covid, a gente sabe que pouco sabemos. Né? Nós estamos aprendendo o curso natural dessa doença. Né? Cada semana que passa é um aprendizado a mais. Né? É um artigo publicado, é um relato de caso, é um ensaio clínico finalizado, assim a gente vai aprendendo sobre essa doença. Né? O que a gente sabe é que dos pacientes diagnosticados, né, com a doença, aproximadamente 80 a 90% vão evoluir para cura espontânea. Então, aqui eu já abro um parênteses, né? 80 a 90% dos infectados, né, vão evoluir naturalmente para a cura, de que adianta o uso profilático de medicamento, se não tiver evidência científica para este uso? Essa é uma pergunta que fica. Né? A gente sabe que 10 a 20% da população que for infectada, né, vai necessitar suporte hospitalar. Né? E desse grupo, né, que vão necessitar suporte hospitalar, grande parcela será paciente grave que vai precisar serviço de UTI. No Rio Grande do Sul, os dados da semana 35, né, do boletim epidemiológico, que monitora, né, a evolução dos casos diagnosticados e casos internados aqui no estado, apresentaram os seguintes dados. Né? Eu trouxe alguns assim, mais relevantes para vocês. Dos indivíduos com 60 anos ou mais, eles representaram aproximadamente 17% dos casos de infecções, né, pelo novo coronavírus. Mas representaram quase 80% dos óbitos totais. Né? Então, vocês vejam, a idade é um grupo de risco importantíssimo. E desse grupo, os pacientes com comorbidades relacionadas a diabetes e doenças cardiovasculares foram o maior grupo de óbitos registrados. Tá? A letalidade aparente, ou seja, o total se pegar o total de casos, né, confirmados e avaliar o número de óbitos dentre esses casos diagnosticados, gira em torno de 2,8% aquela semana. Né? Só que nos idosos era 13%. Né? Quase 6 vezes mais. 35% dos internados necessitam leito UTI, né? E a letalidade em reais salta para 33%. Né? É uma taxa expressiva, bem importante. Né?
72% das internações nessa semana e 92% das internações que evoluíram a óbito, né, apresentavam comorbidades, né, como semelhante aos idosos, né, apresentavam comorbidades relacionadas a doenças cardiovasculares e diabetes, principalmente. E o que a gente sabe também, né? Que a ausência de evidência de qualidade publicada, existe uma ausência de evidência, né, de qualidade publicada que fundamente o uso de medicamentos com eficácia e segurança, mesmo para uso off-label, para uso na profilaxia, no tratamento precoce, no tratamento do paciente comunitário. Em outras palavras, o que nós temos na literatura no momento é informações confiáveis somente para tratamento de paciente com um quadro de moderado a grave, mas somente em pacientes hospitalares, internados. Por que isso? Porque os estudos foram feitos em ambientes controlados dentro de hospitais, né? Então, para essa indicação, nós temos dados, né, confiáveis. Agora, para paciente comunitário e para uso profilático, nós não temos. Ainda. Talvez tenhamos, mas ainda nós não temos. Né? O que a gente sabe também, que existem vários estudos com vacinas, né, sendo testadas, ensaios clínicos sendo realizados já em fase 3, né? Para quem está mais avançado no curso, já teve vivência, né, sobre o significado disso, né, do ensaio clínico nível 3. Então, é muito provável que em poucos meses nós tenhamos vacinas disponíveis, inclusive dentro do Sistema Único de Saúde, para ofertar, primeiramente, aos pacientes que apresentam comorbidades, sejam do grupo de risco para a Covid, e para os profissionais de saúde. Né? Seria o foco da vacinação. E no segundo momento, então, o restante da população. Né? No momento que se vislumbra que a vacinação será a forma, né, mais efetiva no combate dessa doença. Né? Mas ainda nós estamos no campo dos estudos, né, finalizando esses estudos com essas vacinas. Bem, vamos avançar mais um pouquinho. Então, sobre o medicamento off-label, né, sobre o significado disso, envolve uma questão importante, que é o uso racional de medicamentos. Você já deve ter ouvido falar e já vivenciaram práticas dentro do curso, né? E já ouviram, né, essa frase que eu vou dizer para vocês, né? Que a Organização Mundial de Saúde estima que metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. E que metade de todos os pacientes não utiliza corretamente. Então, vocês vejam as situações em que o farmacêutico pode atuar, né, e possui responsabilidade de atuação, né, para que se diminua esse problema relacionado ao medicamento. Né. E aqui eu elenco alguns exemplos sobre o uso não racional de medicamentos. Né. Essa lista está baseada nas orientações do Ministério da Saúde, que eu deixei o link na apresentação, tá? Quem quiser acessar. Então, aspectos que contribuem, né, a esse uso não racional é a polifarmácia, né, a polimedicalização, ou seja, quem de nós não conhece alguém, né, que consulta com mais um médico? E esses médicos, ou mais um dentista, dependendo, né, da situação, eles não conversam entre si, esses prescritores. Um assume uma decisão diagnóstica, uma decisão, né, de tratamento individualizada. Né? E o farmacêutico recebe isso na farmácia, essas situações. Né? Mesmo no SUS acontece isso, essa polimedicalização. Né? Outra questão é a prescrição off-label. Né? Aí nós vamos ver no próximo slide o significado disso. Né?
mas é uma prescrição que não tem evidência de qualidade suficiente que dê respaldo a essa prescrição off-label. Usar inadequadamente antimicrobianos até para finalidade que não seja para tratamento, né, contra bactérias. Né? Por que eu elenquei isso? Né? Nós tivemos, acho que ainda nós temos em alguns municípios, né, a prescrição de azitromicina para profilaxia, né, da Covid, só que a Covid é um vírus, né? E a azitromicina não estudo uso profilático para tratamento deste vírus, para combate deste vírus. Né? Enfim. Outra questão também que contribui para o uso não racional é a prescrição em desacordo com as diretrizes clínicas, né, estabelecidas, ou no SUS, ou no Serviço de Saúde Hospitalar, por exemplo. Né? Quando existe uma diretriz clínica, né, um protocolo clínico estabelecido, ele deve ser seguido, ele deve ser cumprido. Né? Então, a prescrição que não atende isso é um risco em potencial para o uso não racional dentro daquele serviço. Né? E depois eu elenco outros também como aspectos que contribuem a esse uso não racional. Vamos adiante. E seguindo, né, nessa lógica do uso racional, nós entramos na questão do medicamento de uso off-label em si. Né? O que seria isso? Né? Bom, aqui no Brasil, o medicamento que é utilizado assim, no país, ele precisa atender um conjunto de normas, né, normas sanitárias. Tá? Existem medicamentos regularizados na Anvisa que têm registro e outros são de notificação simplificada. Tá? Então, pegando o exemplo do medicamento registrado na Anvisa, né, ele é registrado porque ele se baseou numa comprovação de segurança, né, em relação ao paciente e uma comprovação de eficácia terapêutica, né, e tanto a segurança e a eficácia, elas são decorrentes de ensaios clínicos randomizados. Né. Essas informações aprovadas pela agência, né, essas informações de segurança e eficácia que o dono do registro desse medicamento, né, deseja ter perante a Anvisa, essas informações que são aprovadas pela Anvisa, elas estão descritas em dois bancos de dados acessíveis na agência. Um deles é o de bulas, né, o bulário eletrônico, e o outro é a base de medicamentos realizados na Anvisa. Né? Então, eu deixei o link na apresentação, depois quem quiser acessar, tá? Eu vou deixar disponível na apresentação para vocês. Nesses dois locais, vocês acessam as informações aprovadas pela Anvisa. Né? E essas informações, elas contemplam dois aspectos principais, o aspecto legal, né, e o aspecto técnico. O que seria o aspecto legal? Seria assim, você vai encontrar informação na bula e no banco de dados de medicamentos regularizados, se aquele medicamento é sujeito a prescrição ou não, se requer apresentação de receita e retenção de receita ou não, né? Se aquela apresentação é para uso exclusivamente hospitalar ou não. Então, está dentro dessa questão legal. Na questão técnica, envolve aspectos relacionados à utilização, né? E aspectos relacionados ao armazenamento, conservação, interações, reações, enfim. Né? Todas essas informações, tanto de ordem técnica, né, ela se baseia nos, assim, no ensaio clínico que foi realizado, naquele universo de controle do ensaio clínico realizado. Tá? Então, em relação à utilização do medicamento, né, as informações que vocês encontrarem em bula, por exemplo, vai sempre se relacionar à intervenção feita nesses ensaios clínicos. Né? Então, a indicação de uso, a dose, a frequência dessa dose, né? Se eu administro só para idoso ou para adulto, ou adulto jovem, ou posso usar para criança recém-nascida, né?
qual é a via de administração, né? Qual é o modo de administrar, né? Se eu posso diluir em suco, ou tenho que engolir inteiro, ou posso partir o comprimido, enfim. Essas informações vão estar na bula, decorrem desses instrumentos. Tá? Toda vez que for utilizado, né, o medicamento de uma forma diferente daquilo que está preconizado na bula do produto e no banco de dados de medicamentos regularizados da Anvisa, a gente diz que é um uso off-label, né? É um uso fora de rotulagem, fora de padrão. Né? E a prescrição pode acontecer. Né? Não é errado prescrever de uma forma off-label, de forma alguma. Né? Um exemplo para vocês. O paciente ele tem uma sonda nasogástrica e ele precisa utilizar uma dose diária, né, do medicamento. Só que não consegue engolir. Né? Então a pergunta é, eu posso dissolver, né, no alimento gostoso e administrar na sonda nasogástrica, né? É um uso off-label, porque dificilmente é testado em ensaios clínicos. Geralmente esses medicamentos são testados com pacientes que conseguem deglutir. Né? Então seria um uso off-label. A receita já pode, né, a prescrição já pode descrever essa administração off-label. Né? Se colocar dessa forma, diluir em alimento pastoso, né, e administrar, e essa informação não estiver em bula, então uma prescrição off-label. O que o farmacêutico vai ter que se ater? Se isso é possível tecnicamente, né, se não vai trazer alguma incompatibilidade, né, algum problema de ordem físico-química, né, ou perda de eficácia terapêutica. Né. Então, essa questão ele vai ter que ir atrás para ver se tem como fazer. Se a literatura não tiver informação, né, assim, dando segurança nessa forma de administração, essa prescrição off-label pode ser atendida sem problema nenhum. Né? Então, veja, o problema não é a prescrição off-label, mas sim alguma situação relacionada a esse uso. Vou para vocês é o caso clássico da ivermectina. Né? Ivermectina, se você pesquisar numa base de dados de artigos científicos, né, do Medline, né, do PubMed, e pesquisar ivermectina para uso humano, né, você não vai encontrar ensaios clínicos que não sejam para uso como antiparasitário. Então, assim, esse uso de ivermectina para profilaxia, né, e tratamento viral com doses alternativas, não tem nenhum artigo publicado nessa base de dados, né, de artigos PubMed. Talvez haja outras, mas no PubMed não tem. Né. Então vejam, né, se você tem acesso a essas bases de dados de artigos, né, e verifica que não tem nenhuma evidência, né, que dê robustez para essa prescrição off-label, ou seja, para essa não aprovada pela Anvisa, né, já coloca em risco a possibilidade de dispensação. Né? Porque você não tem uma evidência que dê robustez, não tem literatura que dê robustez. Tá? É um exemplo, né, sobre prescrição off-label, né, da ivermectina. Nós vamos trabalhar melhor com esse exemplo mais adiante, tá? Na apresentação. Vamos seguir. Ainda falando sobre a questão da prescrição off-label, assim, né, do significado, como disse para vocês, não é errado prescrever de forma off-label. Né? O problema está em qual conduta, né, o farmacêutico terá que adotar em virtude dessa prescrição. Né? Então, existem diferentes tipos de off-label, né, diferentes situações de off-label.
E o farmacêutico precisa ter claro essas diferenças, né, e a conduta a ser adotada. Então, no caso da dispensa de medicamentos, existem alguns pressupostos importantes, né? A dispensação ela enseja segurança e eficácia terapêutica do medicamento que foi prescrito. Ou seja, isso tem a relação com racionalidade de uso, evidente. Né? Para que isso aconteça, existe uma lei federal de 2014, a Lei 13.021, que estabelece que cabe ao farmacêutico avaliar o receituário e decidir sobre a dispensação do produto. Não cabe mais ninguém. Né? É somente ao farmacêutico, ele que tem esse poder de decisão. Outro pressuposto importante é que o Conselho Federal de Farmácia ele estabelece que a dispensação de medicamento de uso off-label, qualquer ação off-label, seja na dose, na indicação de uso, na forma de administração, no horário de administração, né, deve atender requisitos legais e técnicos, ou seja, a receita deve atender requisitos legais e técnicos. Nós vamos ver esses requisitos. Né? Deve haver evidência científica suficiente para justificar esse uso off-label. Se não tiver essa evidência, pelo menos deve ter um acordo de colaboração entre o farmacêutico e o prescritor dessa receita off-label. Né? E se mesmo assim não tivesse acordo formal, né, acordo de colaboração, que se diz, entre o farmacêutico e o prescritor, é necessário que o farmacêutico siga a orientação técnica do Conselho Federal sobre o tema, que nós vamos ver também hoje. Outro pressuposto é que o processo da dispensação deve ser documentado, né, e arquivado adequadamente. Isso é uma prática pouco realizada nas farmácias, sejam públicas ou privadas. Né? A dispensação ela é feita, né? Mas existem situações importantes, né, de fazer contato com o prescritor, fazer uma checagem, receita, ir atrás da literatura para justificar ou não a dispensação, aí não se faz o registro. E é muito importante documentar isso. Tá? Nós vamos ver por quê. Outro pressuposto é que a dispensação com racionalidade enseja que a farmácia tenha uma infraestrutura adequada para o farmacêutico conversar com esse paciente, né, um local com maior privacidade para realizar a consulta farmacêutica quando necessário. E que o farmacêutico também conheça a terapia prescrita, conheça o paciente melhor, né, suas demandas, suas necessidades, a sua condição clínica, e conheça o prescritor, né, os prescritores desse paciente. Tá? Bem, vamos adiante. Eu gosto muito assim de lembrar, né, algumas situações relacionadas à prescrição de uso off-label, né, de medicamentos que ocorreram nos últimos anos, e inclusive em 2020. Né. Em 2015 ocorreu o fenômeno da fosfetanolamina para paciente oncológico. Houve um movimento nacional, né, pela aprovação de uma lei no Congresso Nacional que avalizasse, né, o uso da fosfetanolamina para paciente oncológico como uma terapia substitutiva a tratamento oncológico clássico, quimioterápico clássico. Fosfetanolamina é uma substância que nós temos no corpo humano, é uma substância endógena. Né? E na época não havia nenhum estudo em humanos. De novo, na época não havia nenhum estudo clínico em humanos que justificasse qualquer uso para esse grupo de pacientes, né, pacientes oncológicos. E houve um movimento tão grande, apelativo, tão grande, em algumas assembleias legislativas, inclusive a nossa do Estado, no Congresso Nacional, né, dando uso dessa substância para paciente oncológico.
sem qualquer evidência científica. Tá? Qual foi a consequência disso? Essa lei foi questionada judicialmente junto ao Supremo Tribunal Federal. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal impugnou essa lei, né? Ou seja, tornou-a sem efeito, porque uma lei não pode. Isso foi uma das razões, está lá na decisão do STF. Uma lei não pode colocar em risco a população que depende de saúde. Né? Tem que ter critérios técnicos, científicos para o uso de medicamentos. Né? Então, essa lei não está em vigor. Resultado de tudo disso, né? Naquela época, a fosfenolalamina chegou a ser prescrita, né, por alguns médicos. Preparações registrais foram realizadas por farmácias na alegação de que tem receita, então vamos prescrever. Né? Essa conduta precisa ser, pelo menos assim, repensada. Tá? O fato de existir uma receita não significa uma obrigação de manipular ou dispensar. Não é uma relação direta. Né? Uma receita de um produto, de uma preparação, né? Ela pode ser manipulada ou pode ser dispensada. Né? Aí vem a avaliação crítica do farmacêutico sobre esta prescrição. Tá? Então, no caso da fosfenolalamina, hoje não se fala mais, não existe esse uso para paciente oncológico. Né? Outra ação foi um pouquinho anterior, começou na década de 2010, que era o uso do metilfenidato, né, para melhoria de memória, mas em pacientes saudáveis. É um off-label. Né? A gente sabe que o metilfenidato é usado para casos de TDAH, né? De transtorno de hiperatividade em crianças e adolescentes. Né? Então, ele é usado, né, para pacientes doentes, não para pessoas saudáveis. Né? E esse uso, né, essa lenda de uso off-label para melhoria de memória decorreu de onde? Acontece que um pequeno grupo de pacientes tratados para TDAH melhoraram a sua memória. Então, né, alguns profissionais de saúde fizeram o link. Se melhorou a memória do paciente tratado para TDAH, então para paciente saudável também pode melhorar a memória. Não, ele não foi estudado para isso. Né? Um efeito colateral para um paciente tratado com TDAH não significa que seja uma indicação de uso para paciente saudável. Né? Não existe essa lógica. Né? Então, não tem nenhuma publicada nesse sentido. Nenhum estudo clínico que avalize essa melhoria de memória em pacientes saudáveis usando metilfenidato. Tá? É um uso off-label também. Este ano, né, nós tivemos a questão de prescrição off-label relacionada à pandemia. Né? Ou seja, o uso de medicamentos de forma isolada, né, para profilaxia e para paciente infectado pela Covid, né, mas paciente comunitário, ou seja, paciente que não estava hospitalizado. Então, uso off-label. Né? Nesse caso, cita-se a cloroquina, né, hidroxicloroquina, a litomicina associada ou não, né, enfim. E mais recentemente, os kits de medicamentos para profilaxia, né, onde havia kits com antimicrobianos, com corticoides, né, vitaminas, cloroquina, ivermectina, né, antiparasitários, enfim, qualquer sem nenhum ensaio clínico realizado justificando o uso desses kits, né, em associação para esse uso profilático. Tá? Então, também um uso off-label importante de ser lembrado. Tá? Vamos adiante. Só um adendo. A Bárbara lhe perguntou, eu não sei se tu queres responder agora ou se tu quer deixar para o final. Ela fez uma Vamos pergunta. responder, Céu. Tá. Vamos lá.
qual é a regra, entre aspas, que um médico segue para prescrever, por exemplo, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina para a Covid, sendo que não há qualquer tipo de comprovação? Pois é, Bárbara, assim, ó, para mim é complicado falar sobre a regra da medicina, né? O que eles podem ou não podem prescrever. Eu, enquanto farmacêutico, eu posso apresentar a situação da prescrição off-label, né? Qual é o critério que o farmacêutico pode adotar? Isso eu tenho como afirmar, como falar, né? Agora, assim, de forma geral, posso dizer em relação à medicina, né? Isso se aplica também à odontologia, né? Para tu prescreveres um medicamento, tu precisa obedecer às boas práticas de prescrição. Tá? Isso é um estudo deontológico que se faz dentro da universidade, dentro do curso de medicina, dentro do curso de odontologia. Tá? As boas práticas de prescrição. Uma das boas práticas é o quê? É tu fundamentar essa tua prescrição em evidência científica confiável. Né? Se tu não tiveres essa evidência científica confiável, até é possível você fazer uma prescrição específica para um paciente. Até é possível. Tá? Por exemplo, né, a cloroquina. Né, isso até foi estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. Né? O médico ele tem um grau de liberdade para ver cloroquina para paciente desde que seja aplicado um termo livre, esclarecido, né, junto a esse paciente, dando todas as informações sobre risco, benefício e tal. É discutível? Sim, é discutível, porque não tem evidência que justifique esse uso. Né? Não tem. No entanto, no caso da cloroquina e hidroxicloroquina, existem estudos clínicos, né, alguns estudos clínicos que foram conduzidos em pacientes ambulatoriais, né, e, de certa forma, se poderia fazer uma estratificação dessa população tratada, né, quem sabe avaliar a possibilidade de uso para alguns pacientes comunitários. Sim, é possível, né, na ótica da medicina. Mas eu sempre vou ficar com aquela dúvida se isso é recomendável ou não. Né? Porque se um dos critérios de boas práticas é tu ter evidência científica que justifique o uso, tá? Mesmo que seja, por exemplo, de baixa qualidade, né? Mas eu tenho que ter essa evidência, né, publicada. Tá? Eu coloco assim, com cuidado essa possibilidade de prescrição. Né? Eu, se fosse médico, não prescreveria, tá? Se não tivesse evidência que me respaldasse, né, essa prescrição. Né? É importante lembrar vocês que nós não estamos numa situação de exceção, ou seja, nós não estamos em guerra, nós não estamos numa situação de calamidade pública. Né? Então, as regras de prescrição e as regras de dispensação seguem as linhas gerais existentes no país, as regras gerais que existem no país. Né? É claro que se houvesse uma situação de exceção, né, um conflito armado, uma calamidade pública estabelecida, né, tipo um furacão, né? O Estado foi assolado por um furacão. Bom, é uma situação então até nesses casos assim atípicos, né, extraordinários, justificaria algumas prescrições off-label fora do padrão. Né? Nós não estamos nesse caso. Né? Nós não estamos. Então, retomando a tua pergunta, Bárbara, os critérios para prescrição off-label são vários, né? São vários, mas é necessário que tenha fundamentação em evidência científica, tá? Isso é muito importante. Eu volto à questão da ivermectina, que não tem qualquer estudo que baseie, ou que fundamente, ou que avalize o uso como antiviral. Não tem nenhum estudo
relacionado à profilaxia, a tratamento precoce para a Covid. Não tem. Nem uso hospitalar, não tem. Tá? Já a cloroquina é um pouco diferente. Existem estudos clínicos, alguns com muitas críticas, né, em pacientes ambulatoriais, pacientes hospitalares, algumas até mencionados artigos em pacientes comunitários, né, mas com muitas críticas quanto à metodologia, né, alguns viés importantes, então seriam artigos que não poderiam ser aproveitados como evidência de qualidade, né? Então, enfim, né? Cloroquina ainda tem estudos, mas a ivermectina não tem nenhum, né? E outros medicamentos usados também não. Dexametasona apresentou um benefício, mas devido assim ao mecanismo de ação como anti-inflamatório, né? Então teria benefício clínico sim, né? Mas não para profilaxia, né? Teria para paciente internado. Bem, vamos adiante. Certo. Só eu podia pedir pra tu desligar a câmera, que tá dando umas leves travadinhas, daí às vezes melhora a conexão. Se Perfeito. aí, perfeito, muito obrigada. Vamos lá, então. Bem, então, sobre os processos na dispensação, tá, eu tenho lógica relacionada ao nosso dia a dia na orientação técnica. Tá? A gente pode, assim, agrupar os processos em três fases, em três momentos. Né? Alguns processos relacionados à pré-dispensação, que envolve acolhimento e análise do receituário pelo farmacêutico. Etapas relacionadas à dispensação em si, né, que seria a etapa do fornecimento ou não fornecimento do produto. Etapas relacionadas à pós-dispensação, né, que envolve mais o segmento farmacêutico, o segmento terapêutico realizado pelo farmacêutico, a administração desse medicamento, né, e a questão também de registros e arquivos e documentos. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada etapa, né, dessa dispensação. E aproveitar também, começar a focar no assunto sobre qual é a conduta farmacêutica nesses processos. O que o farmacêutico pode ou deve fazer. Então, assim, em relação à etapa da pré-dispensação, né, sobre o acolhimento do paciente, é muito importante que o farmacêutico ele receba, né, esse paciente, converse com ele, né, procure identificar assim as suas reais necessidades, né, por saúde. Às vezes o que está prescrito não é bem aquilo que ele está precisando, né? E nessa época de pandemia acontece, né? Às vezes tem a prescrição ali que é a azitromicina, né? Mas na verdade a azitromicina para uso profilático na COVID, né? Então é um uso off-label, tá? Mas também tem uso off-label de medicamentos para condição clínica que ele já possui, que não é relacionada à pandemia em si, né? É um uso relacionado a um tratamento prolongado com anti-inflamatório, né? Ou para doença cardiovascular. Então, é importante conhecer as necessidades desse paciente, né? Às vezes, de uma receitinha de azitromicina, você vai acabar conhecendo que ele tem doença diabética já estabelecida, ou que talvez esteja usando cloroquina também. Então, sabe, uma coisa puxa a outra. É importante conversar, acolher esse paciente. Né? Se for o medicamento que ele precisa, é importante verificar se ele tem ou não tem um receituário, né? Já pegar esse receituário, se ele tiver, e olhar se aspectos legais, formais estão descritos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E uma coisa importante assim, ó, vocês já devem ter ouvido falar nos MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição, são aqueles que não têm taxa e ficam disponíveis, né, em gôndolas, em, em áreas, né, comuns da farmácia para o consumidor pegar. O fato de ser MIP, o fato de ser um medicamento não tajado, não significa que ele seja isento de prescrição. Olha só, um anti-inflamatório, né, ibuprofeno, vamos pegar o exemplo do ibuprofeno. Né? Ele vai ser MIP se o paciente usar ibuprofeno
na forma como está estabelecida na bula. Então, se a bula disser, esse medicamento aqui é para usar até 10 dias. Muito bem. Então, isento de prescrição. Mas o médico pode prescrever ibuprofeno para essa pessoa com um tratamento de 2 meses, uma dose diária. Opa! Então já vai deixar de ser MIP, né? Vai precisar da receita e é sujeito à prescrição. É um uso off-label desse MIP. Né? Se for pegar na gôndola e comprar uma quantidade para 60 dias de tratamento, é um uso off-label. Precisaria de uma receita. Né? Mas ele não vai ter a receita, é MIP? Sim, não vai ter. Mas aí que é a importância do farmacêutico acolher esse paciente e conversar com ele, né? Até para poder dar uma orientação, um suporte no uso e evitar uma adesão e evitar alguma reação adversa importante, né? Tá? Então, o uso off-label pode acontecer no caso dos MIPs, né? Pode acontecer. Usar por um período maior que o preconizado na bula é um uso off-label, né? E aí tem exemplos, além de anti-inflamatórios, tem exemplos com analgésicos, vitaminas, enfim, são gestionantes, é muito comum isso acontecer. Ainda na fase da pré-dispensação, é importante falar sobre a análise do receituário, né? Para aquele paciente que tem um receituário, então tem aspectos técnicos e aspectos legais importantes, né? No caso dos aspectos legais, são aspectos que o receituário deve cumprir, deve conter, né? Então, assim, existem, digamos, regras gerais e regras específicas por tipo de receituário, né? O farmacêutico, na prescrição, deve observar como aspectos gerais, né? Se existem os dados do emitente, né? O nome, o endereço desse emitente, né? Se tem os dados do prescritor, né? Se tem os dados, por exemplo, da farmacoterapia, né? Nome do medicamento, qual é a posologia dele, o tempo de uso desse medicamento, né? São dados obrigatórios. Tá? E aqui é importante, sim, sobre o uso contínuo. Né? Tem uma lenda que circula por aí, dizendo que o uso contínuo substitui duração de tratamento, tá? Ou quantidade a ser fornecido. Né? Não substitui. O uso contínuo simplesmente significa que o medicamento ele deve ser usado continuadamente pelo tempo que foi prescrito. É isso que significa. Né? Então, um exemplo, se o prescritor colocar, né, na receita, uma dose diária, 3 meses uso contínuo. Ok, deve usar continuadamente, sem esquecer a dose, durante 3 meses. Agora, se a receita vier uma dose diária, uso contínuo, sim. Por quanto tempo? Essa questão. Né? Uso contínuo não significa uso por tempo indeterminado. É feito muita confusão nesse aspecto. Tá? Se a receita vier uso indeterminado, assim, então segue usando. Né? Pessoas que usam medicamentos por toda a vida. Né? Uso por tempo indeterminado. E é para usar de forma contínua? Sim, é para usar de forma contínua. Não é intermitente. Pode parar e continuar depois. Não, é para usar sempre. Né? Então, isso é bom ter claro, tá? No SUS é feita muito essa confusão assim, do uso contínuo e tempo de tratamento. Né? Então, é bom esclarecer isso aí. Uma coisa importante também é que hoje no Brasil é possível que aqui no Rio Grande do Sul se aceite uma receita emitida no Ceará. Né? É possível? Sim, é possível. Só existe um detalhe, né? O emitente e o prescritor sempre devem ser do mesmo estado, tá? Não pode ser um de um estado e outro de outro. Aspectos também importantes com relação a receituário, né? Seja para uso off-label ou não. No caso do antimicrobiano, ele não pode estar na mesma receita de um outro medicamento em que é retida a primeira via na farmácia. Tá? Quem está fazendo ágio, né, quem está mais no final do curso,
ver essa situação, né? Prescreve, aparece receita de antimicrobiano e controlado junto, não pode. Tá? Ou aparece receita de antimicrobiano com cloroquina, não pode, ser receitas separadas, tá? Por quê? No caso antimicrobiano, o paciente vai ficar com a primeira via. E no caso dos controlados ou do cloroquina, o paciente vai ficar com a segunda via. Tá? Então tem um conflito de retenções e aí não pode. Tá? Existem outros aspectos importantes também quanto ao receituário, né? Por exemplo, no caso das receitas físicas, né? Se o prescritor for a mesma pessoa, né? Do emitente, se forem as mesmas pessoas, né? A receita pode ter só assinatura, não tem problema nenhum. O prescritor não precisa se identificar de novo na receita, tá? A questão do carimbo também é uma lenda, né? O pessoal faz muita confusão. Mas a receita não tem carimbo. Não é obrigatório o carimbo. Né? Se a receita tiver os dados do prescritor, né? Ou seja, o nome dele, inscrição dele no conselho, o número de inscrição, né? No conselho profissional, não precisa carimbo. Né? Agora, se não tiver estado, bom, aí pode ser colocado o carimbo, ou escrito não. Outro dado importante é que algumas classes de medicamentos, a dose diária é limitada. É o caso dos anorexígenos. Né? Quem já recebeu notificação de receita contendo anorexígeno, existe uma dose diária limitada. Então, não pode ter uma quantidade acima, né? Proibido, não pode atender a receita. No caso de algumas prescrições, né, também exige um termo de consentimento, né, que é o caso da talidomida. Quem trabalha em hospital tem o caso da lenalidomida, que exige notificação, do anorexígeno, né, exige um termo, né, de ciência. No caso do retinóide, também exige um termo de ciência, ou seja, essas notificações exigem que o prescritor faça um termo de ciência com o paciente. E o paciente deve apresentar esse termo para o farmacêutico. Tá? Isso é obrigatório. E no caso da cloroquina, quando é prescrito cloroquina para a COVID especificamente, o médico deve fazer um termo de consentimento com o paciente. É obrigatório. O Conselho Federal de Medicina exige isso. Tá? Agora, recentemente, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul passou a exigir também esse termo de responsabilidade entre o paciente e o prescritor. Tá? E tem outros exemplos, aspectos legais, assim, que as receitas devem ter também. Em breve, o Conselho de Farmácia vai vai finalizar um material para disponibilizar no site, que envolve justamente esses aspectos. Né? Quais são os aspectos obrigatórios nos tipos receituários e aí, por consequência, qual é a conduta que o farmacêutico deve adotar, né, quando esses critérios não forem atendidos. Bem, vamos lá. Então, falamos de alguns aspectos legais, né? Existem aspectos técnicos importantes também na análise do receituário que o farmacêutico vai fazer. Ele vai pegar esse receituário, tem que ver com possibilidades, contraindicações, né? Conflitos na posologia prescrita ou na dose prescrita, né? Isso é importante. Lembre que no caso da ivermectina foi bem problemático, isso está sendo ainda, e a azitromicina também, onde existem doses alternativas não descritas em literatura, né, para uso profilático. Né? E tá, onde é que foi tirado, né, essas doses? Né? Qual é a fundamentação científica para essa prescrição? Né? Então, esse olhar o farmacêutico precisa ter, porque às vezes essa dose alternativa é uma dose que pode trazer muito perigo, né? Muito risco ao paciente. Tá? Então, ele precisa verificar isso aí. Se o uso for off-label, né? É necessário ter evidência de qualidade, né? Para
ver se, para verificar se tem justificativa, robustez, né? Onde é que você vai ver isso, né? Você tem que buscar fontes de informação confiáveis, né? Fontes de informação especializada, ter acesso à busca de artigos publicados, bases de dados, né, de artigos, enfim. E para isso o farmacêutico tem que ter uma expertise, ele tem que se sentir seguro, né, não só no acesso, mas leitura crítica também. Né? O Conselho de Farmácia tem um material sobre essa busca, né, de fontes confiáveis, tem no nosso site, materiais técnicos, para ajudar justamente em como buscar, né, essas fontes confiáveis e como fazer essa leitura crítica das informações. Tá? Também é importante, no caso do off-label, que o farmacêutico tenha acordos de colaboração com o prescritor, ou seja, acordos formais, né, com o prescritor. Se ele receber uma receita alternativa para uso off-label, seja a indicação de uso que for, né, se ele tiver esse acordo de colaboração, ele vai ter uma segurança maior. Ah, essa prescrição desse formato é para ele, essa indicação aqui. Então, já vou conversar com o meu paciente, né, sobre esse contexto de prescrição previamente já acordado com o prescritor. Isso é possível na farmácia clínica, tá? A resolução 585 do Conselho Federal de Farmácia dá esse amparo ao farmacêutico. Outra questão importante é no SUS, né, verificar se aquele receituário atende os requisitos, né, dos protocolos clínicos existentes dentro do sistema, tá, dentro do SUS. E outra questão da possibilidade de adequação do modo de uso, né, da diluição do medicamento, se é possível fazer uma preparação magistral, né, daquela formulação, né, ou se é possível adequar a forma farmacêutica daquela apresentação. Por exemplo, às vezes o paciente, um paciente idoso tem dificuldade de deglutição, né, então verificar se aquele comprimido pode ser partido ou não na literatura, né? É um uso off-label, sim, não é para Covid, não é, mas isso acontece, continua como uma farmácia, né? É um uso off-label e eu vou ter que recorrer a fontes especializadas, né, sobre medicamentos para ver se é possível essa adequação, né? Ou quem sabe substituir a formulação sólida oral por uma formulação líquida oral, né? Enfim. Existem algumas situações em que o farmacêutico vai precisar conversar com mais propriedade com o paciente, andar mais reservado, né? Então, se o paciente concordar, é importante fazer o que se diz da consulta farmacêutica, né? Até para verificar se tem outras comorbidades, né, nesse paciente, se o paciente ele é polimedicado, né, tem outros medicamentos, quais são os hábitos pessoais dele, né, qual é o perfil de alimentação dele, enfim. Mas isso precisa ser feito em um local mais reservado, né? No caso das farmácias, deveria ser feito na salinha de serviços farmacêuticos, tá? Vamos adiante. Então, assim, aqui nós vamos entrar na questão das situações, né, que surgem para o farmacêutico, as condutas que se recomenda que ele adote, né? Então, essas situações que estão elencadas a partir dos próximos 6 slides são situações reais que chegaram na orientação técnica. Dúvidas reais de colegas que estão na farmácia pública e na farmácia comercial. Então, assim, eu procurei sistematizar essas dúvidas, né, e concentrei em 6 situações principais com condutas, né, para o farmacêutico seguir, né, a partir de cada situação. Então, a primeira situação é aquela em que não é possível dispensar o medicamento. Não tem como. Né? Como é que isso vai acontecer? Acontece quando for um receituário controlado, por exemplo, e não atender o padrão, não atender o modelo. Né? Ou, em termos de ciência, no caso dos retinoides, né? Não atender o modelo oficial. É um outro texto. Né? Não pode, tem que seguir o modelo oficial. Tá? Qual é a exceção que existe? É quando a receita for emergencial. Existe uma portaria
Saúde de 2002, que estabelece quais são as situações consideradas de emergência e quais são os medicamentos possíveis, né, de prescrição emergencial, e quando envolve risco de morte, tá? Então, existem alguns antimicrobianos e medicamentos controlados, classificados como de uso emergencial. Então, isso é uma boa dica, né, para vocês terem nas farmácias, nos seus espaços de trabalho, para saber, quando chegar uma receita fora do padrão, é possível que seja emergencial. Sim, é possível. Mas, mesmo que seja emergencial, o médico tem que botar a justificativa. É para uso, para tal diagnóstico, né? E aí é esse medicamento aqui. Tá? Uma situação que não tem como dispensar medicamento. O receituário não tem dados do emitente. Tem que ter. Mesmo que seja emergencial, tem que ter os dados do emitente, nem que seja não. Né? Não tem informação sobre o prescritor, nenhuma, não pode. Tá? Não pode atender. Tá? A receita não tem data. Não é obrigatório. Não pode atender. Né? Não apresentação de receituário que exige retenção. Né? Então, no caso, cloroquina, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, exige retenção de receita. Então, tem que ser em 2 vias. Não pode ser duas, uma via só. Tá? Ou, no caso dos retinoides, né? Além da notificação de receita, tem que apresentar para o farmacêutico o termo de ciência. O paciente deve apresentar, por quê? Porque uma via fica na farmácia. Tá? Prescrições incompatíveis, né? No caso dos antimicrobianos junto com controle especial ou cloroquina, hidroxicloroquina. Não pode, tem que ser receituários distintos. Tá? Ou então, assim, vem a receita eletrônica, a receita digital, e aí o farmacêutico, a receita está perfeita, só tem um porém. Ele não tem como registrar a dispensação na plataforma eletrônica que gerou essa receita. Se ele não tem como registrar a dispensação, não tem como atender a receita. Né? Isso acontece muito para receita manipulada, acontece muito para receita de controle social, antimicrobiano, né? Em que o registro é obrigatório. Tá? Então, se a plataforma não oferecer essa possibilidade, não tem como atender. No caso do Covid, né, para prescrição de cloroquina, né, é necessário que o médico faça o termo de ciência, né, esclarecimento entre o paciente e o prescritor. Tá? É necessário. Então, o farmacêutico ele pode perguntar para o paciente, olha, só tem né, o termo de ciência? Não, não tem. Pois é, mas é obrigatório, é um critério que o farmacêutico pode usar para não fornecer o medicamento, tá, pessoal? A questão da dose diária para anorexígenos também é importante, né? Por exemplo, sibutramina é limitada a 15 miligramas diário, né? Então, às vezes acontece 30 miligramas, pode, é 15, não pode ser mais, sabe? É proibitivo isso. Ou a contraindicação, né? A prescrição contém medicamento, e aí você falando com o paciente, descobre que ele tem uma condição clínica, né, uma comorbidade, e aí usa um outro medicamento que é incompatível com aquele que está prescrito. É contraindicado, não pode atender a receita. Tá? Então, nesses casos, o que o farmacêutico vai fazer? Né? Ele precisa orientar o paciente ou o responsável para retornar ao prescritor. Né? Então, ele registra essa orientação e o porquê, né, dessa orientação. Se for realizado, né, durante a consulta farmacêutica, lá na salinha, né, do serviço farmacêutico da farmácia, então vai preencher na própria declaração do serviço farmacêutico. O farmacêutico também pode fazer uma prescrição farmacêutica, também é possível. Né? Ou no verso do próprio receituário do paciente, né, se houver. Se for uma receita digital, a orientação tem que ser informada lá na plataforma eletrônica, tá, pessoal? Tem que se atentar a isso aí. Quem está fazendo estágio já pode observar isso, ok? Vamos para a situação 2, que é um código mais laranja. Ó.
É possível dispensar medicamento, desde que o farmacêutico consiga confirmação expressa do prescritor sobre o conteúdo que está prescrito. Tá? Então, que situações são essas, né, em que pode ocorrer dispensação, mas tem que ter autorização expressa do prescritor, a confirmação? É quando a dose ou a posologia dos medicamentos ultrapassa os limites farmacológicos. Aqui eu falei aquela situação, né, de, por exemplo, do antimicrobiano, né? Tem um antimicrobiano que está escrito uma dose diária 4 vezes maior do que o preconizado, né? Puxa, está além, vou ter que confirmar se é isso mesmo, né? Porque às vezes pode uma indicação específica, né? Pode ser, né? Tem na literatura uma publicação que justifique esse uso. Ou então a prescrição apresenta uma incompatibilidade ou interação potencialmente perigosa e o médico não se deu conta, às vezes acontece, né? Ou o cirurgião dentista não se deu conta. Né? Um exemplo, o cirurgião dentista ele prescreve um citorolaco e o paciente está fazendo uso, né, de anticoagulante, né, e pode causar um problema de hemorragia importante, né, bem importante. Então, precisa ter a confirmação expressa disso, né? E aí vem a importância de conversar com o paciente, né, para saber que outros medicamentos ele usa, né, e que outras comorbidades ele possui, tá? Então, nesses casos, né, que necessita essa confirmação, então, o que o farmacêutico faz? Ele usa, né, o registro contato, né, registra a resposta do prescritor, registra a decisão do farmacêutico pela dispensação ou não, né? Se for pela não dispensação, então tem que orientar o paciente a retornar ao prescritor para a receita, tá, gente? Tem que ter ali o nome do farmacêutico, né, e a sua assinatura nesse registro, né? E entregar uma vez ao paciente o registro feito. Mas onde é que vai fazer o registro? Pode ser na declaração de serviço farmacêutico, na prescrição farmacêutica ou no próprio receituário, tá, pessoal? Se for receita digital, lá na plataforma eletrônica tem que ser registrado. Situação 3. Né? A situação 3 ela é mais simples, né, que a 2, ou seja, é possível dispensar o medicamento em quantidade conservadora. O que é isso? Né? Ó, existe uma situação, em casos controlados, né, em que não foi apresentada justificativa escrita para dispensar medicamento além do preconizado. O que significa isso? Antes da pandemia, né, e a gente espera que após a pandemia continue essa regra, né, antes da pandemia, para o médico prescrever, por exemplo, metilfenidato, né, ele podia prescrever para 30 dias de tratamento. Se ele quisesse prescrever a mais, então ele teria que fazer uma justificativa escrita em 2 dias para dizer, ó, eu quero que seja para mais 60 dias. 30, tá? Então, se não apresentasse essa justificativa, já o que o farmacêutico podia fazer? Não, eu posso fornecer só os 30, que é da própria notificação, ou seja, uma quantidade menor do que a desejada pelo prescritor, né? Então, é uma quantidade conservadora. Por que fornecer essa quantidade dos 30 dias? Porque pelo menos o paciente teria o seu tratamento, né? E daria tempo para ele retornar ao prescritor para obter outra notificação, daí com a justificativa correta para ter a quantidade suficiente para o seu tratamento. Outra situação, o paciente tem a notificação de receita, nesse caso do sulfenidato, para 30 dias, tem a justificativa, né, para mais 60 dias de tratamento, mas não tem todas as informações necessárias, ou seja, não tem o diagnóstico, justifica esse uso adicional, né, ou não está assinado pelo prescritor, não tem a data, tá? Então, isso também é um empecilho. Nesses casos, o farmacêutico faz a dispensação conservadora, mesmo
ou cirurgião dentista, no caso de medicamentos para uso odontológico, né? Ele vai registrar no verso, né, do receituário a justificativa da quantidade dispensada, né? No caso da metilfenidato, os 30 dias de tratamento, né? Vai colocar o seu nome, sua inscrição profissional no conselho de farmácia, né? E a sua assinatura, tranquilo, né? E orientar o paciente a ir até o prescritor para adquirir, então, a notificação e o tratamento complementar. Outra situação assim, ó, que é bem comum. O receituário não define a duração de tratamento, mas define a quantidade do produto. Ou seja, vamos pegar o exemplo né, duloxetina. Né? A duloxetina é um alimento diário, né? Mas não diz se é para 2 meses. Não diz. Né? Não diz o número de doses. Não diz. Só que diz assim, 2 caixas. E aí? Se eu tiver a apresentação comercial somente com uma quantidade de comprimido, por exemplo, caixas com 20, se são 2 caixas, serão 40 comprimidos, não tem problema nenhum. Mas e quando tem apresentação com 20, com 30, com 10 comprimidos? O que eu vou fazer? Né? Nesses casos de dúvida, né, você pode automaticamente fornecer a menor quantidade disponível comercialmente. Então, no caso da duloxetina, né, se tiver uma apresentação de 10 comprimidos, são 2 caixas, fornece as 2 caixas, 20 comprimidos. Mas e se não for, se fosse uma quantidade maior, bom, mas eu não sei. Eu até tentei entrar em contato com o prescritor, mas não consegui, né? Pode acontecer. Tá? Então, que orientações a gente teria? Então, seria possível a dispensa observador, né, fornecer a quantidade comercial, a apresentação comercial com a menor quantidade, orientar o paciente a retornar ao médico, registrar, né, essa dispensação conservadora, ou, se você tiver acordo de colaboração com o prescritor, você já tem pré-estabelecido, mas como a duloxetina, ele coloca essas 2 caixas, o tratamento padrão que ele adota, né, é para 40 dias de tratamento, para 30 dias de tratamento. Ou se é para tratamento inicial, é 15 dias, sabe? Esses acordos são importantes para o prescritor. Né? Então, é possível fazer até a dispensação total, se você souber. Mas se tiver um acordo de colaboração, então você faz, né, a justificativa, registra, né, por que você está fornecendo essa quantidade total, mas o prescritor precisa ser informado. Tem que fazer uma justificativa para ele também. Comunicar a ele, eu recebi o seu paciente aqui, a receita foi nesse formato, eu estou fornecendo a quantidade de X horas que a receita me permite fornecer devido ao nosso acordo de colaboração. Tá? Você coloca a identificação, sua data, a data, a assinatura, né? E é importante, se a receita eletrônica, processo de registro lá na plataforma também. Tá? E um registro você pode fazer na declaração de serviço farmacêutico, na prescrição farmacêutica, no próprio receituário. Tá? Situação 4. Vamos ver aqui. Agora uma situação menos complexa. Situação 4. É possível fornecer o medicamento, né, se houver adequação da prescrição. Isso também pode acontecer. Prescrição de forma farmacêutica, via de administração ou modo de uso inexistente. Isso às vezes acontece. Tá? O médico prescreveu o uso otológico para o medicamento, um antimicrobiano, mas não existe. Né? Puxa, e agora? Né? Ou então uma via de administração sublingual, mas não existe apresentação sublingual. Né? Então tem que adequar a prescrição. Outra situação, a prescrição inadequada às necessidades do paciente. Né? Por exemplo, o médico está dizendo que você vai usar esse medicamento, mas vai partir o comprimido, está na receita, é uso off-label. Né? Tá, mas
consultar as fontes de informação, livros pesquisados, enfim, a recomendação é que não pode ser partido aquele comprimido, né? Não pode. Ele não é sulcado, ele não é preparado para partir. Então, nesses casos, é necessário contatar o prescritor, né? É necessário. E aí registrar esse contato, da mesma forma, né, da situação número 2, né? Pegar a resposta, coletar a resposta do prescritor, colocar a sua decisão na receita, né, se vai dispensar ou não. Se não for dispensar, então tem que orientar o paciente a retornar o prescritor para adequar a receita, né? E você dá a vacina e entrega uma via para o paciente, né? Mas é possível também ocorrer a dispensação total. Mas de que forma? Se tiver acordo de colaboração com o prescritor, né? Então, veja, se você já tem um acordo formal, né, em que o uso de um antimicrobiano otológico pode ser também na forma de colírio, isso é possível. Tá? Existem formulações otológicas e formulações oftálmicas que são idênticas, né? Tem a mesma composição, soluções estéreis. Tá? Então, nesse caso, eu posso substituir a receita, substituir aquela forma farmacológica, mas aí eu tenho que contar o prescritor, tá? Que foi feito dessa forma. Tá? Vamos adiante. A quinta situação é a que é específica relacionada à COVID, né? O uso off-label para COVID. Tá? Então, assim, ó, sobre a possibilidade de dispensação, né, de medicamentos, na inexistência de evidência de qualidade que justifique o uso do produto. Então, tem a situação da ivermectina, né, que não tem estudos humanos para uso, para qualquer uso que não seja antiparasitário. Tá? A questão do uso da cloroquina, hidroxicloroquina, né, uso profilático, não tem estudos. Ou então, o uso dos kits, não tem também estudo para uso concomitante desses medicamentos, profilaxia ou tratamento de paciente imunitário ou paciente hospitalizado, tá? Não tem. Então, qual é a recomendação, no caso do farmacêutico, né? Seguir a nota técnica do Conselho Federal de Farmácia. Né? Essa nota técnica foi publicada na metade do ano e ele dá poderes para o farmacêutico decidir se vai ou não vai dispensar, mas baseado em critérios mais objetivos. Por exemplo, o farmacêutico deve verificar se a receita atende todos os critérios legais e técnicos, né, da prescrição, que a gente já viu alguns deles. Se o paciente ele assinou o termo de ciência, né, no caso da cloroquina, junto ao médico, né? É um acordo entre eles, mas o farmacêutico pode pedir, sim, verificar para o paciente se ele assinou. Né? Então, se não assinou, já é um critério para não fornecer, segundo essa nota técnica. Contatar o prescritor, se ele sentir necessidade, se o farmacêutico sentir necessidade, o prescritor conversar com ele, né, sobre esse uso da cloroquina, né, porque esse paciente pode ser um paciente que não relatou todas as comorbidades ao prescritor, pode ser um paciente que não relatou todos os medicamentos que ele vem utilizando e aí pode ter algum que seja contraindicado. Né? Por isso que é importante acolher esse paciente, fazer a consulta farmacêutica, né? Conversar com ele. Se você souber, né, que existe um dano que vai ser gerado com esse medicamento prescrito, né, na COVID, então, assim, ó, já é motivo para não dispensar, né, que é evitar, não permitir, né, de forma consciente, um dano evitável. Né? Que é o caso de uma contraindicação, né? Não pode permitir uma contraindicação, né? Não pode. Então, já é um critério para não dispensar. Tá? Se você decidir se o farmacêutico decidir, né, pela dispensação desse medicamento label, então ele deve fazer um termo de ciência e responsabilidade com esse paciente também. Né? E, além disso, né,
decidindo pela decisão e tem que registrar, né, essa decisão e entregar uma das vias dessa declaração para o paciente também. E aí qual é a recomendação, a mensagem que fica, né? Se essa nota técnica não puder ser atendida no todo, não pode haver dispensação off-label para COVID especificamente, né? Se vocês lerem a nota técnica do federal, ela não é específica para dispensação off-label em COVID. É uma regra estabelecida para qualquer indicação de uso off-label, certo? Se não tiver evidência científica, se não tiver acordo de colaboração com o prescritor, então aplica-se essa nota técnica do federal, ok? A próxima situação é a última, né, no SUS, é aquela situação em que se há possibilidade, né, de dispensar medicamento SUS, de atender, né, prescrição SUS ou de um serviço de saúde hospitalar que não atenda os protocolos clínicos estabelecidos no SUS ou diretriz, né, terapêutica aprovada pela assistência farmacêutica local ou pela comissão de farmácia terapêutica institucional, né, desse hospital. É possível fornecer? Sim, desde que o farmacêutico, recebendo essa prescrição off-label, né, encaminhe formalmente para análise e avaliação técnica desta comissão de farmácia terapêutica ou instância técnica equivalente, né, dentro da assistência farmacêutica ou do serviço hospitalar, para que eles decidam, para que essa instância decida. Se eles aprovarem, aí você dispensa sem problemas. Tá? Essa é a orientação. Então, assim, feita essa análise, né, essa nossa conversa da parte da dispensação, tem a fase de dispensação, né, que é o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, né, que nós dispensamos o medicamento, seja off-label ou não. Então, é importante o farmacêutico ele selecionar pacientes, né, que sejam do grupo de risco, ou que tenham comorbidades, né, e se o paciente aceitar, evidente, né, de fazer esse acompanhamento, ver como é que está a adesão, o nível de adesão ao tratamento, de aderência, né, ao tratamento, ver como é que estão os resultados desse tratamento também, né, porque pode ter adesão, mas o resultado não é satisfatório, né. Monitorar a evolução clínica desse paciente, podendo até solicitar exames clínicos, né, para essa monitoração. E tudo isso, né, toda essa questão do acompanhamento, ele precisa ter registros formais, né. Vocês no curso já devem ter estudado sobre a atenção farmacêutica, né, que a atenção farmacêutica é um conjunto de práticas que deve ser documentado de uma forma sistemática e contínua, né. E sempre tem que ter o consentimento do paciente, né? Então, se ele concordar com o terapeuta, o farmacêutico deve fazer os registros necessários, né? E sempre avaliando os resultados. Outros registros formais envolvem a questão da escrituração sanitária das receitas retidas, né? Em casos controlados, antimicrobianos, né? E cloroquina e toxicloroquina. Então, tem que registrar no SMGPC. Alguns de vocês já ouviram falar. Que é o sistema de registro, né, dessas receitas controladas nas farmácias comerciais. E no caso das farmácias públicas, né, e hospitalares, então o registro ocorre ou em sistemas informatizados ou em livros sanitários específicos. Né. Também o farmacêutico deve registrar as queixas técnicas e reações adversas a medicamentos, né, no sistema VIGMED junto ao fabricante. É obrigatório. No caso de receituários adulterados ou falsos, né, o farmacêutico ele deve comunicar a vigilância sanitária local, a vigilância sanitária da Coordenadoria Regional de Saúde da sua região e comunicar ao conselho profissional do prescritor. E sempre que o farmacêutico tiver dificuldade de exercer a sua profissão com autonomia dentro da farmácia, seja pública ou privada,
deve denunciar ao Sindifars, os sindicatos farmacêuticos, né? E deve denunciar ao Conselho Regional de Farmácia. Tá? Porque é o farmacêutico que deve ter autonomia suficiente para avaliar uma receita, para conversar com o paciente e para tomar a sua decisão sobre atender ou não uma prescrição, principalmente se ela for off-label. Além disso, né, todos esses registros, né, esses documentos gerados, eles devem ser arquivados, né, e tem algumas premissas, né, esse arquivamento deve garantir sigilo das informações, né, deve permitir uma rastreabilidade, tem documentos que têm um arquivo mínimo, né, a ser mantido, tá, dentro da farmácia. No caso da farmácia pública, né, as notificações de receita de talidomida devem ser mantidas durante 5 anos, né, para certa fiscalização. Documentos relacionados à prática farmacêutica, né, nessas consultas farmacêuticas, nesses registros em receituário, em prescrições farmacêuticas, enfim, tá? Eles podem ser feitos tanto de forma física quanto eletrônica, tá? Mas devem ser mantidos, independentemente do formato, mantidos arquivados por 5 anos, todos esses registros, ok? No caso de preparações magistrais, né, decorrentes dessa decisão pela dispensação do medicamento, também tem critérios específicos de arquivamento e prazos de guarda de documentos. Tá? Bem, já chegando aqui no final, né, da apresentação, então, tudo isso que eu falei para vocês se baseiam nessas normas, né, nessa lei, nessas resoluções. Né? Existem outras também relacionadas, principalmente os referenciais teóricos são esses aqui. Tá? São essas normas do Conselho Geral de Farmácia, resoluções publicadas pela Anvisa e a Lei de 1021 fala sobre o exercício de atividades farmacêuticas. E fazendo uma pequena propaganda, né, da orientação técnica do Conselho, a gente atende, né, profissionais de saúde, empresas, estudantes, né, tiramos dúvidas, todo o pessoal que acessa os nossos serviços, né, temos uma média de atendimento entre 600 e 700 consultas por mês, tá? Atendemos por e-mail, telefone, né, WhatsApp, temos os nossos contatos, e nós, tanto, além de responder questões, a gente produz muito material que é divulgado no nosso site e nas redes sociais. Né? A gente tem uma publicação semanal, que é o Atene Informa, sempre um assunto de relevância, né? Ou que foi publicado, ou que tem sido consultado junto ao nosso serviço. Nós temos diversos materiais técnicos publicados sobre diversos temas. Né? Todo mês tem uma publicação nova, às vezes até 2 por mês são publicadas no site. Nós temos materiais impressos e e-books também publicados no site para consulta rápida. Nós temos um banco de dados temática na orientação técnica para consulta no site. E nós temos materiais úteis também para farmacêuticos, né, que podem acessar o nosso acesso restrito e fazer pesquisa na biblioteca virtual, que está disponível nessa plataforma. Além disso, nós publicamos diariamente um clipping, né, que é uma taxação de normas e notícias, né, de principais sites relacionados à saúde e do Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado, além de manter também um cadastro de concursos públicos e processos seletivos para farmacêuticos e auxiliares técnicos da nossa área profissional. E, por fim, né, agradeço, então, a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre prescrição off-label durante a pandemia, que não fica restrito a medicamentos usados para tratamento ou profilaxia da pandemia, mas existem situações clínicas também de uso off-label que continuam acontecendo, né, com ou sem pandemia. Para
encorajamento e nós podemos fazer a diferença para quem depende de nós, né? Nós aqui, atuantes na profissão farmacêutica, né? Seja acadêmicos, sejam já profissionais formados, né? Inscritos no curso de farmácia. E para aqueles que não estão em curso de farmácia, né? Que não são estudantes de farmácia e que não serão farmacêuticos, mas vão se relacionar com a profissão farmacêutica, né? Já fica essa dica, né? Que vocês também podem fazer a diferença para quem depende de vocês, tá? Eu acho que isso é um aprendizado coletivo e a gente tem que ter claro assim, que a atuação farmacêutico ele precisa estar inserido na equipe de saúde, precisa estar inserido junto a outros profissionais de saúde, né? É essa coletividade que vai fazer a diferença na saúde do paciente. Eu agradeço e fico à disposição para dúvidas que você tiver. Muito obrigada, então, Alexandre. Tua palestra foi muito boa, muito esclarecedora. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer fazer algum adendo? Ninguém tem dúvidas? Se não tiverem, fiquem à vontade de perguntar da gente, não precisa ter vergonha. Se tu quiser botar tua câmera de novo, fica à vontade. Eu estou brigando com o cursor aqui, com o meu mouse aqui. Vamos ver se rola. Acontece. Uhum. Gente, eu vou enviar então o link para vocês confirmarem presença, tá? E receberem o certificado. Aqui. Acho que é isso então, a princípio, né? Muito Eu vou deixar obrigada pela a palestra. apresentação, tá? Uhum. Eu envio por e-mail para você. Pode ser, pode enviar para mim que daí eu passo pro pessoal. Tá, beleza. Eu encaminho. Só não tem como encaminhar agora, porque assim, ó, travou. O Note travou. Ah, bem tranquilo. Acontece, acontece. Não tem que encaminhar agora, tá? Certo. Mais tardar, assim que